Achou que não ia ter mimosa? Ó, grande dia, o Queiroz vai voltar para a jaula. Ele e a esposa dele, que também deveria estar lá há muito tempo, os dois vão ser presos. O ministro Félix Fischer, do STJ, acabou de decidir que o Queiroz volta para a cadeia. Então, entre hoje e amanhã, teremos a prisão de Fabrício Queiroz, o operador da rachadinha da família Bolsonaro. Tá bom. Agora, eu tinha avisado, antes do Queiroz ser preso, antes do Queiroz ser solto, eu tinha avisado alguns dias antes, eu falei, gente, o Queiroz vai ser solto. Não tem como, o judiciário está de recesso e o plantonista do STJ é o Noronha, que é aquele que tem amor à primeira vista com o Bolsonaro. Tem até um vídeo em que o Bolsonaro disse que quando viu foi amor à primeira vista. Ele vai soltar o Queiroz. Mas assim que o judiciário voltar do recesso, em 3 de agosto, o Queiroz volta para a prisão dentro de alguns dias. E aí o que aconteceu? Durante esse recesso do judiciário, enquanto o Queiroz estava solto, o ministro relator do caso do Queiroz no STJ, que é o Félix Fischer, ele estava em licença médica, porque ele sofreu alguma coisa e teve que ser operado às pressas, ele não falou do quê. Aí ele estava em licença médica até o dia 10, e ele voltou no dia 11. Voltou no dia 11, aí passou um dia, 2 dias, agora ele já decretou, ele já tinha avisado antes que ia mandar o Queiroz de volta para a prisão, até ele falou para alguns interlocutores, ele como juiz não pode falar direto para a mídia, mas os ministros do STJ, STF, até qualquer juiz que está num caso famoso, eles avisam para os amigos, os amigos vão vazando isso para a mídia. Ele já tinha avisado, o Queiroz pode aproveitar os banhos quentes enquanto ainda tem, aproveitar aí o tempo com a esposa, porque eles vão ser presos assim que acabar o recesso. E acabou o recesso, passaram alguns dias, tá ali Queiroz preso. E agora é o terror do Bolsonaro. Por quê? Porque o Ministério Público do Rio de Janeiro tá vazando provas a conta-gotas, tá vazando trechos do depoimento do Flávio, já vazou áudio do depoimento do Flávio, vazou vídeo do depoimento do Queiroz, tá vazando novas informações. Todo o escândalo foi ficando cada vez maior e maior, e a peça jurídica para mandar o Queiroz de volta para a prisão estava cada vez mais embasada, cada vez mais embasada. Aí não ia ter chance de o Félix Fischer mudar de opinião, ou do Gilmar Mendes, que agora está recebendo agrados do Bolsonaro, que está tentando se aproximar do grupo do Temer, Alexandre de Moraes, Aécio, esse grupo que deu o golpe na Dilma, o Bolsonaro está tentando se aproximar deles, e não tem mais chance para não ter chance do Gilmar Mendes mudar de opinião e não deixar o Queiroz ser preso, eles começaram a fazer esses vazamentos para pressionar o judiciário e também pressionar o Queiroz a delatar. Por quê? Porque agora o Queiroz sabe, ele vai ser preso dessa vez, ele e a esposa dele, sabendo que o Ministério Público tem provas contra as filhas dele. Além de trazer aqui o que acontece na política e as análises, a gente também faz ações contra o Bolsonaro. Olha aqui o nosso outdoor em Maceió. Uma das principais de Maceió, que é financiado pelos membros do canal Plantão Brasil. A gente não tem medo do Bolsonaro e vamos pra cima dele. Se você quiser ver outdoor contra o Bolsonaro em todo o Brasil, em várias cidades do Brasil, apoia o canal, se inscreve no canal. Se quiser apoiar financeiramente, porque precisa, eu vou deixar os links na descrição do canal, e nos vídeos do canal sempre tem conta bancária e como contribuir para que a gente consiga encher todo o Brasil de outdoor contra o Bolsonaro, para furar a bolha, para que todo mundo veja os crimes desse genocida. Muito se falava antes do Queiroz ser solto que o Queiroz estava para delatar e que a esposa dele já tinha contactado 3 escritórios de advocacia especialistas em delação premiada. E aí, o Queiroz estava sendo pressionado a delatar não só pela esposa, mas também pelas filhas. As filhas estão com medo. Elas estão com medo, 1, delas mesmas serem presas, 2, da mãe ser presa, e 3, do Queiroz ficar lá 10, 15, 20 anos. O pai dela fica lá muito tempo, porque o problema é que não é só crime financeiro. Quando é crime financeiro, o STF, o STJ, a justiça geralmente fala, pô, é um crime financeiro, você fica preso um tempinho, mas depois tem progressão de regime, tem um monte de coisa, aí o cara geralmente fica solto, responde em liberdade. O problema é que o Queiroz, ele tem ligação com milícias. E o Ministério Público ainda não está vazando as piores partes da investigação, que a gente já sabe por conta das operações de busca e apreensão, operações de prisão, mesmo que já foram feitas, que são, o Ministério Público tem provas das ligações do Queiroz com a milícia e de que a rachadinha abastecia negócios da milícia e de que a milícia abastecia a rachadinha. Tanto é que o Ministério Público deixou vazar em uma época que as empresas da mãe do Adriano da Nóbrega, as empresas, ela tem um restaurante, uma pizzaria, já depositaram dinheiro na conta do Queiroz, e esse dinheiro foi parar na conta do Flávio, direta ou indiretamente. Então,
esses detalhes ainda não foram vazados, mas seriam, se o Queiroz não fosse preso, seriam nos próximos dias. Talvez ainda sejam, mas esses detalhes, vamos saber deles quando o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentar a denúncia do Queiroz. E para isso, todos dizem, assim, todo mundo que eu li diz que o Ministério Público está esperando a decisão do Gilmar Mendes, que é quem tem o relator desse caso no STF, de se esse caso volta para a primeira instância ou não. Então o Ministério Público não quer apresentar a denúncia para os 3 patetas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que soltaram o Queiroz. Então eles rasgaram isso tudo e proporcionaram que o caso fosse para a segunda instância e isso proporcionou depois a soltura do Queiroz. Então os procuradores não querem apresentar a denúncia para eles. Eles querem esperar o Gilmar Mendes mandar o caso voltar para a primeira instância, que aí é o juiz Flávio Itabaiana, que é o terror do Flávio Bolsonaro, e aí eles apresentam a denúncia e talvez apresentem pedidos de prisão de mais envolvidos no caso. E aí as filhas do Queiroz, pensa alguém que não vai dormir essa noite, a coisa vai ficar feia para Bolsonaro, para Flávio Bolsonaro. Queiroz vai voltar para a jaula e agora vamos ver, porque o Bolsonaro ele tá sob pressão e eu falei no último vídeo, publiquei aqui faz menos de 2 horas, eu falei, gente, o Bolsonaro vai tentar de tudo para agradar o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque eles são os relatores de casos importantes para o Bolsonaro no STF, que são, um é o caso do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, que o Alexandre de Moraes já determinou prisão, já fez um monte de coisa, quebra de sigilo, busca e apreensão. O Alan dos Santos, que o diga, 2 visitinhas da Polícia Federal ele sofreu em questão de 20 dias. E o outro é o Gilmar Mendes, que é o inquérito das rachadinhas. Então o Bolsonaro ele fez o quê? Ele tirou o líder do governo Bolsonaro, que era o Major Vitor Hugo, que é um bolsonarista assim, o cara bolsonarista mesmo, e colocou um aliado do Temer, que é o Ricardo Barros, que era ministro da Saúde do Temer, um político que tem um histórico de escândalos de corrupção gigantescos. O Bolsonaro tá dando um sinal pro Gilmar Mendes e pro Alexandre de Moraes, bandeira branca, não venham em cima de mim. Aí resta saber qual vai ser a resposta do Gilmar e do Alexandre de Moraes. Minha opinião, eles estão, desculpa a expressão, estão cagando e andando para que o Bolsonaro faça. Você quer ajudar também tudo o Bolsonaro a cair? Um segundinho, você curte o vídeo, você se inscreve no canal, você comenta e a gente vai para cima deles, porque aqui a gente não tem medo. E eu, inclusive, agradeço a todo mundo que é inscrito, todo mundo que é membro do canal, parabéns, porque a gente tá indo para cima deles, o canal tá crescendo e a gente continua fazendo ações outdoors. A gente estava vendo carro de som nos últimos dias, só que o preço em algumas cidades não compensa, talvez em alguma cidade compensa. A gente está vendo tudo o que for possível para a gente denunciar os crimes do governo Bolsonaro e tentar furar a bolha. Parabéns para todo mundo que é inscrito, que é membro, que curte os vídeos, que se engaja, que escreve comentários. Parabéns e vamos para cima deles. Falou!